resposta da bacia hidrográfica. Bem, como que uma bacia hidrográfica responde à ocorrência de uma chuva? Quando ocorre uma chuva, como é que a água da chuva vai sair da bacia hidrográfica? Bem, numa bacia hidrográfica nós temos dois tipos principais de escoamento. O escoamento superficial e o subterrâneo. Então vamos supor que nós temos aqui um corte num vale de um rio, está o rio aqui no fundo do vale, e a gente tem uma camada de solo recobrindo a bacia hidrográfica. Essa camada de solo, o solo é como uma esponja. Então a gente tem partículas sólidas, e entre as partículas sólidas a gente tem vazios, que são os poros do solo. Então essa camada de solo funciona como um grande reservatório. Ela acumula água que cai da chuva. Então a camada de solo ela pode ser dividida em duas partes. Uma camada chamada não saturada, onde os vazios do solo estão preenchidos com ar e com água. E a gente tem a camada saturada, onde os vazios estão todos preenchidos com água. O nível aqui dessa camada saturada, o nível superior, é chamado também de nível freático. E essa água, a água que fica aqui nessa camada saturada, também é chamada de água subterrânea. Água subterrânea de aquífero livre, porque acima dele só tem essa camada aerada do solo. Bem, no início da chuva, a gente vai ter uma grande parcela da chuva que vai infiltrar no solo, vai passar pela camada não saturada e chegar até a camada saturada. Uma parte dessa água também fica retida aqui na camada não saturada. Se a chuva for muito intensa, ou se a capacidade do solo de absorver água for baixa, forma-se o escoamento superficial, que é um escoamento bem rápido, né, que chega rapidamente ao rio. Depois de um tempo, o nível do lençol freático aqui ele sobe, né, e começa por gravidade um escoamento no solo, na camada saturada, em direção ao rio. Isso é o que nós chamamos de escoamento subterrâneo. O escoamento subterrâneo então ocorre da camada saturada para o rio. Então a gente tem os dois processos, o escoamento superficial, o subterrâneo, e ainda temos o processo de infiltração acontecendo aqui. Depois que passa a chuva, fica apenas o escoamento subterrâneo. O escoamento superficial, depois que passa para a chuva, ele cessa rapidamente. Bem, quando tem uma estiagem, ou seja, não tem chuva, apenas o escoamento subterrâneo é que acontece. Então, se não chove, esse escoamento é que vai manter o rio com água durante o período sem chuva. Então, mas se não chove, permanece muito tempo sem chover, o nível do lençol subterrâneo ele vai diminuindo. Se não chover, esse nível aqui pode ficar mais baixo do que o fundo do rio, e aí o rio seca. Né? No caso de rio intermitente, o que acontece é isso. O nível fica baixo e o rio acaba secando porque o lençol subterrâneo não consegue mais alimentar o rio. Bem, a forma como essas vazões saem da bacia hidrográfica é um gráfico de vazão no tempo, chamado hidrograma de vazões. O hidrograma de vazões é um gráfico que tem esse formato aqui. Para uma chuva que acontece num intervalo curto de tempo, por exemplo, numa bacia pequena, 1 minuto, né, o que vai sair da bacia hidrográfica, né, a resposta na saída aqui da bacia hidrográfica vai ser um gráfico que tem esse formato aqui. Uma chuva que aconteceu, por exemplo, em 1 minuto, ela vai demorar um tempo muito maior, por exemplo, 15 minutos, para poder sair dessa bacia hidrográfica aqui. Quanto maior a bacia hidrográfica, mais demorado é a saída da vazão aqui, pelo seu resultado. Aqui tem um gráfico que mostra um exemplo de qual é a relação entre a vazão e o nível d'água na seção onde essa vazão está sendo medida. Então a gente tem uma seção transversal aqui de um rio, o nível d'água está marcando aqui. E a bolinha vermelha representa um instante de tempo em que a gente está medindo esse nível d'água aqui e está medindo a vazão que está passando por essa seção aqui. Então, no início da chuva, né, a gente está aqui nessa situação, a vazão está bem baixa no rio,
e o nível d'água aqui também está bem baixo. Então começou a chover, mas ainda vai demorar um tempo para que as vazões comecem a subir aqui nessa seção transversal. Então, passado alguns instantes de tempo, só depois, né, então, de algum tempo, que começa a chegar as vazões, o escoamento superficial começa a chegar aqui nessa seção do rio. E aí, a partir desse instante aqui, então, começa a chegar o escoamento superficial, a vazão, então, nesse ponto aqui aumenta, o nível d'água também aumenta. Passou mais um pouco, a vazão aumenta, o nível d'água aumenta. Então, o rio já encheu, está começando a sair água para fora aqui da calha principal. Depois, passado mais um instante de tempo, aumentou mais a vazão, aí ele começou a transbordar aqui, saindo para fora, começou a inundar aqui as casas que estão aqui na margem. Até que a vazão chega num valor máximo, o nível d'água também vai chegar num valor máximo aqui. Nesse instante de tempo aqui, a chuva já parou, ou ela está bem fraca, e por isso não é suficiente para fazer mais um aumento de vazão. A partir desse instante, as vazões vão diminuir e o nível d'água aqui também vai diminuir. Vai diminuindo, diminuindo. Depois de um certo ponto aqui, o escoamento superficial ele seca, ele para e fica só o escoamento subterrâneo. Por isso essa descida aqui ela é bem lenta. Então ele vai descendo lentamente aqui. A gente pode dividir as fases do hidrograma como fase de ascensão, pico e recessão. Uma parte aqui, isso aqui é o escoamento superficial, é o escoamento que provoca a subida das vazões, e essa parte de baixo aqui é o escoamento subterrâneo. Então, o que provoca inundação, o que provoca cheias, é escoamento superficial. O escoamento subterrâneo ele costuma ser uma parcela pequena, mas importante do hidrograma de vazões. A forma desse hidrograma depende de algumas características, né? Uma bacia montanhosa, por exemplo, comparada com uma bacia plana, com as outras características sendo semelhantes, a bacia montanhosa costuma ter um pico de vazão mais elevado e é um escoamento mais rápido. Sai da bacia mais rapidamente do que numa bacia plana. Então, o risco de ter uma enchente, de ter uma inundação, é maior numa bacia montanhosa. Bacia urbana e bacia rural. Bacia urbana urbanizada, ela costuma ter picos de vazões mais elevados e é uma resposta mais rápida também do que na bacia rural. Bacia com solo raso e bacia com solo profundo. Bacia com solo raso é uma bacia onde a camada de solo é muito fina, portanto ela não acumula água no subsolo e, portanto, as vazões, o escoamento superficial costuma ser mais elevado. Aqui um exemplo de hidrograma de vazões numa bacia pequena, uma bacia urbana, subida muito rápida, descida também rápida. A subida é sempre mais rápida do que a descida. A descida costuma ser mais lenta. Então, numa bacia pequena, de uma área urbana, você tem vários picos. Qualquer chuva mais forte provoca um pico de vazão. Numa bacia de maior porte, por exemplo, o Rio São Francisco, né, você tem um grande hidrograma que se forma durante o período úmido, período de chuvas na bacia, né, e é um grande hidrograma que acontece uma vez por ano. Então, você tem alguns picos menores aqui, no início do período chuvoso, depois no final do período chuvoso, mas de maneira geral a gente tem um grande hidrograma por ano. Às vezes, quando você tem um reservatório que faz regularização de vazões, como por exemplo o reservatório de Três Marias, no Rio São Francisco, ele altera o hidrograma. Ele aumenta a vazão de base, a vazão aqui de estiagem, ele deixa constante, né? E ele altera aqui o hidrograma, a parte de subida dele fica todo alterado por causa do efeito do reservatório. Aqui a influência do tipo de solo, como é que é uma bacia com solo profundo, né? E como é que é uma bacia de solo raso, essa aqui em azul. Na bacia de solo raso, o rio ele chega a secar, porque a camada de solo é muito fina. Na bacia de solo profundo,
dificilmente o rio vai secar. Ele sempre se mantém com uma vazão bem alta. O que é uma série de vazões estacionária? É uma série que não muda suas características ao longo do tempo. A média, por exemplo, aqui no rio Paraná, né, a média se mantém constante e a variação máximos e mínimos também não tem grandes variações ao longo do tempo. Uma série não estacionária, como essa do São Francisco, né, a gente tem uma espécie de flutuação aqui. Períodos em que as vazões são mais altas, períodos de anos em que as vazões são mais baixas. Então tem uma flutuação. Isso aqui é uma série que não tem uma estacionalidade, ou seja, as características de média, desvio padrão se alteram ao longo do tempo. Aqui outro tipo de alteração, devido a mudanças no clima, né? No Rio Paraguai, também uma alteração tanto da média quanto do desvio padrão que se alteraram ao longo do tempo. Mudanças no uso do solo provocam também alterações nas vazões. Por exemplo, aqui a gente tem na bacia do Rio Taquari, que é na região do Paraguai, do Rio Paraguai, cabeceiras da região do Pantanal, uma região que cresceu na década de 70, aumentou muito áreas de pastagem e áreas agrícolas. A gente olha aqui o aumento da área de pastagem e a gente olhando o gráfico aqui das vazões, a gente vê que houve um aumento da área de pastagem e, coincidentemente, houve um aumento nas vazões aqui nessa bacia. Então, existe uma relação entre o uso do solo e vazões. Mudando a cobertura vegetal, cobertura do uso do solo, as vazões também vão se alterar.